pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Nessa videoaula eu vou falar sobre a produção primária em estuários. Não só sobre a produção primária, mas também vou apresentar a formulação matemática completa para avaliar a produção primária tanto no tempo como no espaço em estuários, mas também pode ser aplicada para outros ecossistemas aquáticos continentais como rios, estuários, reservatórios e lagos. Vamos lá, então nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a importância da produção primária, quais são os fatores limitantes, que é muito importante, ou seja, entender os fatores limitantes para fazer a representação matemática dos processos de perdas e ganhos, certo? E aí representar adequadamente o balanço de massa da produção primária. A taxa de crescimento também vou falar, a produção primária e as taxas de perdas. Vamos lá, então, passando pela formulação matemática dos processos ambientais no ecossistema aquático, a gente já falou sobre os processos físicos, apresentamos a formulação matemática da hidrodinâmica, unidimensional, bidimensional, o transporte de massa, o balanço de calor, que é a parte de distribuição térmica. Também apresentamos na aula passada a formulação matemática dos macronutrientes, apresentando os principais processos ambientais abióticos referentes ao balanço dos macronutrientes no ambiente aquático. E nessa aula eu vou falar especificamente sobre processos biológicos relacionados à produção primária, ou seja, processos relacionados a crescimento, respiração e mortalidade. Muito bem. No ambiente aquático existe uma cadeia alimentar aquática com vários níveis tróficos, a gente chama de níveis tróficos, dentro da estrutura trófica, que é a estrutura de representação dos organismos aquáticos presentes em um ecossistema aquático. Então, no primeiro nível, que é esse aqui que vocês estão vendo, é o nível dos autotróficos, ou seja, dos seres fotossintetizantes, certo? Então, aqueles que têm uma capacidade de produzir a própria biomassa. O segundo nível, o nível dos herbívoros, aqueles que se alimentam diretamente dos produtores primários, dos seres autotróficos. E o terceiro nível, o nível dos planctívoros, que se alimentam, obviamente, do nível 2, dos herbívoros, e o nível 4 dos piscívoros, que se alimentam de organismos, né, referentes ao nível 3 ou abaixo também. Tá? A gente também tem outras categorias de peixe, como os peixes onívoros, né, que conseguem se adaptar bem e ter uma dieta alimentar mais ampla, né? Tendo dieta, por exemplo, com peixes planctívoros, com herbívoros, ou até também peixes piscívoros, né, de menores portes. Bom, mas na aula de hoje a gente vai focar nos seres autotróficos, aqueles que produzem a sua própria biomassa, e a gente vai focar na representação matemática, a formulação dos processos ambientais desses seres. Tá bom? Então vamos lá. Esse nível 2 a gente vai representar ele de forma indireta, porque é o efeito que os herbívoros fazem nos seres autotróficos. Então preciso representar também esse consumo ou essa predação do zooplâncton direto aqui no fitoplâncton, nessa base aqui. Então para isso a gente vai usar formulações, né, que representam esse fluxo, mas de maneira indireta, sem depender da biomassa do zooplâncton, tá? Então, formulações mais simples para representar esse processo de predação. Os produtores primários, como eu já falei, são organismos com capacidade fotossintética. Então, eles possuem esse processo e eles realizam então a fotossíntese. A fotossíntese, então, é o processo de ganho de biomassa através de 3 fatores ambientais. Eu preciso de ter 3 fatores para realizar a fotossíntese: temperatura, nutrientes e luz. Então, a radiação solar presente, né, na água, né? Então, a radiação solar, uma parcela da radiação solar vai penetrar na coluna d'água e essa parcela
que penetra na coluna d'água é utilizada então como fonte de energia para a realização do processo de fotossíntese. Certo? Então é muito importante a representação adequada desse processo, baseada nesses fatores, nesses 3 fatores que eu acabei de falar. Os produtores primários são compostos pelo fitoplâncton e pelas macrófitas aquáticas. Fitoplâncton é o conjunto de seres fotossintetizantes que vivem na coluna d'água. Tá? Então as macrófitas aquáticas, algumas delas também vivem na água, né, ou superficiais, então são as plantas. Tá? E fitoplâncton são as algas. Certo? Então tem o fitoplâncton com as algas e as macrófitas então como as plantas, as plantas aquáticas, formando então esse conjunto de vegetação aquática, né? Ou seja, fitoplâncton e macrófitas dado pelos produtores primários. Algumas espécies vivem à deriva, flutuando na coluna d'água. Então muitos seres fitoplânctônicos eles vivem à deriva, né, flutuando ou na própria coluna d'água, e tem uma dependência muito grande com a circulação. Uma vez que eles vivem à deriva, a circulação de água vai promover então transferência de massa de um lugar para o outro. Ok? Então os processos de advecção e dispersão são aplicados para o fitoplâncton também, tá? Para essa categoria de produtores primários, uma vez que eles vivem à deriva. Então é importante, né, se a gente quer fazer uma avaliação da distribuição espacial, é importante levar em consideração esses processos de transporte de massa, advecção e dispersão. Mas, para avaliar, né, fazer uma avaliação da variação no tempo da biomassa, é importante considerar os termos, os fatores, né, que fazem com que eu tenha ganho de biomassa e perda de biomassa para essa comunidade aquática, que é a comunidade fitoplânctônica. Então é muito importante avaliar esses termos de perdas e ganhos. Bom, o fitoplâncton, assim como as macrófitas também, né, os produtores primários são muito importantes, uma vez que mais de 70% do oxigênio na atmosfera provém da produção primária aquática. Então muita gente pensa ao contrário, que a produção primária terrestre tem uma contribuição maior no oxigênio atmosférico que a gente usa, né, que a gente respira. Mas é o contrário. Então a maior parte do oxigênio produzido na atmosfera vem da produção primária aquática. Então é muito importante estudar a dinâmica desses organismos. E a produção primária desordenada, ela leva a um processo chamado de eutrofização, né? Que seria a produção primária excessiva. Então eu vou ter como característica, né, uma floração, né, uma abundância grande de seres autotróficos no sistema. Então é importante avaliar como é que acontece essas florações em função da disponibilidade de nutrientes, de luz e temperatura, uma vez que a eutrofização é o processo de enriquecimento de nutrientes e isso leva a uma produção excessiva da vegetação aquática. Então é muito importante, quando a gente quer fazer a avaliação, né, da eutrofização, incluir também as algas ou as macrófitas aquáticas como um indicador de eutrofização, uma vez que a produção excessiva é um reflexo da alta disponibilidade de nutrientes. Algumas espécies de fitoplâncton são indesejáveis, né, uma vez que elas liberam cianotoxinas, toxinas para a água. Como eu já falei na aula anterior, que são as cianobactérias, elas conseguem, né, produzir toxinas, que são as cianotoxinas, e uma vez que essas toxinas são consumidas, podem levar problemas, né, hepatotóxicos ou neurotóxicos.
Então é muito importante fazer uma avaliação desses organismos específicos que têm uma prevalecência de disponibilidade para condições onde eu tenho alta disponibilidade de nutrientes. Então as cianobactérias elas conseguem prevalecer em relação às outras espécies de algas. Então isso é muito ruim e pode ser muito perigoso para quem usa daquele ambiente, né, como recurso, como fonte de alimento e outras coisas. Então o conhecimento da produção primária é importante também na gestão de recursos hídricos. Então aqui tem algumas imagens, né, de fitoplâncton, de algas. Então existem várias espécies. Cada espécie tem uma particularidade com relação ao crescimento, com relação à sua adaptação, com relação à sua capacidade de realizar fotossíntese. Então é importante que a gente conheça essas diferenças também. Mas numa análise macro, onde geralmente é feito, né, uma análise ambiental da eutrofização, geralmente a gente estuda a comunidade aquática ela como de forma mais genérica. Então a gente usa o conceito de grupo funcional ou grupos funcionais. Grupo funcional é um grupo onde você tem dentro desse grupo várias espécies de algas. Então daí eu não preciso estudar o comportamento de cada espécie específica, mas de uma forma mais global, de como é que a comunidade fitoplanctônica ela reage a perturbações no meio aquático, seja de variações na concentração de nutrientes, de temperatura ou de luz. Então é importante fazer avaliações mais macros para análise de problemas ambientais em ecossistemas aquáticos. Muito bem, então a eutrofização, a produção excessiva de matéria orgânica, né, autóctone, ou seja, vai ter uma produção excessiva de algas ou de macrófitas aquáticas devido à grande disponibilidade de nutrientes. Então, nessas condições, algumas espécies elas se favorecem, como eu falei para vocês, principalmente as cianobactérias, tá? Elas dominam em relação a outras espécies. Os padrões de distribuição do fitoplâncton na água dependem de dois fatores, que é o controle ascendente, ou seja, eu tenho a luz e nutrientes e temperatura controlando como é que essa população ela vai crescer ou vai reduzir, mas também existe o controle descendente, tá? Em inglês é o top-down, controle top-down, e o controle ascendente é o controle bottom-up, certo? No controle descendente, a gente tem então a comunidade zooplânctônica, então o zooplâncton com o processo de herbivoria, com o processo de predação, controlando o crescimento de fitoplâncton, da comunidade fitoplânctônica. Então tem esses dois aspectos que a gente deve levar em consideração para fazer uma avaliação da distribuição, tanto no tempo como no espaço do fitoplâncton, certo? Além das variações e flutuações da física e química da água também podem fazer alterações na dinâmica de fitoplâncton. Muito bem, como eu falei para vocês também, as cianobactérias elas conseguem prevalecer num ambiente de altas temperaturas, altas concentrações de fósforo, nitrogênio, num ambiente também de alta turbulência, baixos teores de luz. Então, ou seja, são espécies mais especializadas a condições extremas, e aí elas conseguem se adaptar melhor, né, a um ambiente com variações fora do padrão, fora do que é usual, tá? Então é muito importante fazer sempre análise se existe dentro de uma floração de algas, se existem cianobactérias, né, dominando aquela floração, porque como já falei, pode acontecer também, né, daquela cianobactéria liberar toxinas para o meio aquático. E as macrófitas aquáticas, elas existem várias espécies,
Existem também vários grupos funcionais, né? A gente já comentou aqui anteriormente, como o grupo de macrófitas flutuante, enraizadas, submersas, as emersas. Então, cada uma delas vai se adaptar a um determinado local no ambiente aquático, a depender também de flutuações da química e física da água. Então, a produção primária também pode ser aplicada, né, essa formulação de produção primária pode também ser aplicada às macrófitas aquáticas. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é uma formulação genérica que pode ser aplicada tanto para o fitoplâncton como para as macrófitas aquáticas. E essa formulação, ela parte dessa equação simples aqui, é um simples balanço de massa. Nesse caso aqui, eu estou eliminando os termos de advecção e de dispersão, para que a gente só analise como é essa variação no tempo, tá? Da biomassa de algas e como é que essa variação no tempo ela pode ser representada. Então, existe esse termo aqui, ó, DADT, né, que é a variação das algas no tempo. Você vê que não tem os termos de advecção e dispersão, tá? Que são os termos de transporte de massa, que eles vão ser dependentes, né, da circulação de água, mas nesse caso aqui eu vou focar só na dinâmica temporal, que está mais associada aos termos de perdas e ganhos. Então a variação das algas no tempo vai ser igual a Kg vezes A, onde A é a concentração de algas e o Kg é a taxa de crescimento, certo? Essa taxa de crescimento, taxa efetiva, né, de crescimento. Então essa taxa de crescimento ela depende, obviamente, da concentração de algas, certo? Então, à medida que eu tenho mais concentração e mantenho uma taxa de crescimento, eu vou ter, obviamente, uma concentração maior, né, no próximo dia. Então, muito importante, né, determinar de forma mais real possível esse Kg, e esse Kg infelizmente não é uma constante, ele varia também em função dos fatores ambientais e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, a solução analítica para a equação do slide anterior é essa daqui, ó. Ou seja, o A, a concentração de algas, vai ser igual à concentração de algas no intervalo de tempo anterior vezes a exponencial de Kg vezes T. Então, se a gente considera que a taxa de crescimento do fitoplâncton é da ordem de 2 por dia e a condição inicial, a concentração inicial de algas for de 1 mg de clorofila por metro cúbico, a gente vai ter, ó, um crescimento aqui muito grande, né, ao longo do tempo, um crescimento exponencial. Então, aqui para t igual a 0 começando de 1, para t igual a 1 dia já vai para 7,8, para t igual a 10 dias a concentração já se eleva muito, né? A 10 a 8 e aqui a 10 a 86. Então você vê com 20 dias. Então essa formulação matemática desse slide aqui anterior não representa de forma adequada as variações no tempo. Por quê? Porque eu só tenho o termo Kg, ele não está variando, é uma constante, e eu não tenho também nenhum termo de perdas, nenhum controle descendente que vai fazer com que essa biomassa de algas ela não cresça tanto, certo? Então é importante destacar esses termos também. Bom, como eu falei para vocês, na natureza tais níveis de crescimento nunca vão acontecer, porque, como eu falei, existem processos de perda. Então tem a parte de transporte de massa, sedimentação, advecção, dispersão, tem os processos cinéticos de respiração, excreção, mortalidade e também predação. Além disso, a taxa de crescimento não é uma simples constante. Então, como eu falei também, a taxa de crescimento varia em função dos fatores ambientais, luz, temperatura e nutrientes. Então a gente vai agora destacar e apresentar a formulação matemática considerando esses processos, né? A taxa de crescimento em função dos fatores ambientais, luz, temperatura e nutrientes e também os processos de perdas, os principais. Então vamos lá. Então
ao incorporar esses processos, a equação fica assim, da produção primária. A variação de algas no tempo vai ser igual a um Kg em função de 3 fatores ambientais: temperatura, nitrogênio e intensidade de luz. E esse termo aqui que é negativo, ó, menos Kd vezes A, onde o Kd é a taxa de perdas devido à respiração, excreção e também devido à mortalidade natural ou por predação. Então vamos tentar estudar com mais detalhes cada um desses termos aqui, que é o Kg e o Kd. Tá? Então, fazendo a formulação matemática adequada desses termos, eu consigo fazer uma representação muito boa também da variabilidade das algas no tempo. E se a gente quiser considerar também no espaço, é só incluir os termos de advecção e dispersão, que são os termos relacionados à equação do balanço de massa. Muito bem, o Kg então, em função dos 3 fatores, temperatura, nitrogênio e luz, a gente pode representar ele assim, ó, é um Kgt vezes um φn vezes um φl. O Kgt é a produção, é a taxa máxima de crescimento em função da temperatura. Então existe sempre a temperatura ótima, onde a taxa de crescimento vai ser grande, e saindo dessa temperatura ótima, a taxa de crescimento ela já vai diminuir um pouco. Então eu tenho sempre uma temperatura de referência da taxa de crescimento para ser um valor máximo. E esse φn e o φl são fatores de atenuação e eles variam entre 0 e 1. Então o 1, obviamente, é quando eu tenho uma disponibilidade de luz ou de nutrientes ótima para aquela espécie de algas ou para aquele grupo funcional, e 0 quando essa disponibilidade ela não existe, tanto de luz como para nutrientes. Então o φ pode ser um valor, né, entre 0 e 1. Então ele vai abater aqui a taxa de crescimento do fitoplâncton. Vamos lá. Como é que a gente então determina o efeito de cada fator desse na taxa de crescimento? É simples. Como isso é feito? A gente leva grupos funcionais de algas ou espécies para laboratório e faz a avaliação da taxa de crescimento em função da variação de cada fator. Deixando, obviamente, né, a gente tem 3 fatores, a gente varia um fator e deixa os outros 2 numa condição ótima. Então a gente só avalia o efeito da variação de um fator na taxa de crescimento. Muito bem, então considerando a variação de temperatura, como é que o efeito dessa variação de temperatura, a gente tem mais ou menos esse padrão aqui, ó, esse padrão da variação de temperatura na produção primária. Essas bolinhas representam o que a gente observa nos experimentos. Então a gente tem aqui, ó, como é que eu tenho essa variação da temperatura, como é que a temperatura afeta na taxa de crescimento das algas. A gente observa que isso aqui é um experimento, né, feito considerando o grupo funcional ou uma espécie. E a gente observa que existe uma temperatura ótima, aqui, ó, mais ou menos nessa região, e a partir dessa temperatura aqui, abaixo dessa temperatura, a taxa de crescimento vai ser menor, e acima dessa temperatura também já vai incomodar para as algas e a taxa de crescimento também vai ser menor. Então, considerando os pontinhos que são obtidos pelo experimento, a gente pode começar a enxergar formulações matemáticas específicas para representar exatamente o efeito da temperatura na taxa de crescimento. Então, a gente pode representar esse efeito através dessa curva pontilhada aqui, como vocês estão vendo, ou pode representar o efeito por essa equação aqui matemática, que essa linha contínua, tá? Obviamente, a linha contínua ela vai representar muito bem essa primeira fase até o pico, mas ela não representa a inibição da temperatura, do efeito de altas temperaturas na taxa de crescimento.
certo? Então essa equação aqui, ela só representa bem até a temperatura ótima. Acima dela não representa bem. O ideal seria uma formulação matemática que passasse mais próxima por esses pontos. Muito bem, e daí existem várias equações matemáticas, tá? Bom, aqui a gente está vendo em experimento, né, o experimento geralmente tem esses pontinhos aqui, a gente obtém esses pontos, que é o efeito dos nutrientes na taxa de crescimento. Como a gente observa, quanto maior a disponibilidade de nutrientes, maior vai ser a taxa de crescimento das algas. E essa curva aqui ela não tem uma inibição, a gente não vai ter uma redução da taxa de crescimento em função de uma concentração muito alta de nutrientes. Então a gente observa que existe uma saturação. A partir de um ponto não vai ter uma taxa de crescimento maior do que um patamar. E para a luz, a gente observa de forma análoga à temperatura, que tem um ponto ótimo, certo? De luz, de crescimento aqui é um ponto ótimo de intensidade, onde o crescimento ele é ótimo, ele é máximo, e a partir daí eu vou ter uma inibição da taxa de crescimento em função de altas intensidades de luz e também para baixas intensidades de luz. Então existe um ponto ótimo. Então qual a equação matemática eu poderia usar para representar esse comportamento aqui, essa exponencial, um crescimento exponencial até chegar no ponto ótimo e depois um decaimento? Então é daí que a gente usa as nossas habilidades, né, um pouquinho de matemática, para tentar fazer uma representação matemática conhecendo, né, o comportamento da taxa de crescimento em laboratório. A gente então faz aproximações matemáticas para representar esse comportamento que a gente observa no laboratório. Vamos começar então pela temperatura. Veja só, a depender do grupo funcional, se são algas azuis, algas verdes, diatomáceas, ou se é um grupo funcional geral, que é toda a população misturada, a gente vai ter diferentes comportamentos ou diferentes efeitos na taxa de crescimento, tá? Vejam, as algas verdes, que são essas linhas tracejadas, então tem esse comportamento aqui, ó, crescimento, um pico, e depois acima desse valor ótimo de temperatura começa a reduzir a taxa de crescimento. As cianobactérias, as algas azuis, essa linha contínua aqui, ó, a gente não vê essa inibição. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o crescimento, certo? Então, na população misturada, geralmente essa linha aqui contínua, né, a gente usa para representar a taxa de crescimento da população misturada, sem esse efeito aqui, né, da redução da taxa de crescimento em função de altas temperaturas. Beleza. Quais são as formulações matemáticas possíveis que a gente pode utilizar? Uma função linear simples, tá, onde eu vou ter a taxa de crescimento zero quando a temperatura for menor do que a temperatura mínima, e uma taxa de crescimento linear para uma temperatura maior do que a temperatura mínima, onde eu tenho a temperatura de referência aqui, certo? Outra opção é o uso do modelo θ, que é um modelo, né, potencial, onde o θ é um valor constante. Geralmente para fitoplâncton a gente adota 1,066, e a partir daí a gente observa que tem uma temperatura também de referência aqui, ó, θ elevado a T-20. Se o T é igual a 20, vai ficar 20 menos 20, vai dar 0. θ elevado a 0 vai dar 1, e daí eu só vou ter a taxa de crescimento para uma temperatura de referência a 20 graus. Então não vou ter o efeito aqui do θ. Quando a temperatura for maior do que 20 graus, eu vou ter um incremento desse valor aqui, da taxa de crescimento para uma temperatura de 20 graus. E quando a temperatura for inferior a 20, eu vou ter uma redução, uma leve redução aqui dessa taxa de crescimento. Tá? Então, é uma formulação muito comum aqui para representar a população mais geral de fitoplâncton. Então seria o grupo funcional mais geral.
Outra forma de representar o efeito da inibição, né? Essas duas fórmulas anteriores, não existe o efeito da inibição, que é aquele efeito onde a taxa de crescimento começa a diminuir para temperaturas acima da temperatura ótima. Então, a taxa de inibição, o efeito de inibição, ela pode ser representado por essa quebra aqui em 3 etapas. Então, a gente usa para temperatura menor do que a temperatura mínima, a taxa de crescimento é 0. Entre a temperatura mínima e a temperatura ótima, a gente usa uma equação da reta linear, crescimento linear, e para a temperatura acima da temperatura ótima também uma equação da reta linear, só que descendente. Então eu tenho aqui ascendente e aqui descendente. Então dá para representar o efeito da inibição da temperatura. O efeito dos nutrientes, a gente usa em geral a equação de Michaelis-Menten, ou também chamada na literatura equação de Monod. Ela oferece uma boa representatividade do efeito da limitação dos nutrientes na taxa de crescimento, que é essa equação aqui, ó. Φn igual a N dividido por Ksn mais N. O Ksn é o coeficiente ou a constante de meia saturação, certo? O que seria a constante de meia saturação? Seria um valor de concentração de nutriente, onde quando o N se iguala ao valor do coeficiente de meia saturação, esse termo aqui, o Φn, vai dar igual a meio, vai dar igual a 0,5. Então por isso que ele é chamado de coeficiente de meia saturação, ou constante de meia saturação, tá? Porque quando o N se iguala a esse valor aqui, que é o Ksn, o Φ vai dar exatamente igual a 0,5, igual a meio. Graficamente seria isso daqui. Então aqui eu tenho a concentração do nutriente analisado, certo? E essa curva, né, que é a curva de Michaelis-Menten, ela vai de 0 até o valor aqui próximo de 1. Ele vai tangenciando aqui o valor de 1. E ele vai ser meio, né, o valor vai ser meio para quando o N for igual ao Ksn, ao coeficiente de meia saturação. Então vai dar meio. Então observem que a depender do valor de Ksn, eu vou ter então uma inclinação dessa curva mais suave ou mais brusca, tá? Então quando esse Ksn aqui tender a valores baixos, então essa transição vai ser mais brusca, entre 0 e 1. Quando o Ksn for um valor alto, então a transição vai ser mais suave, entre 0 e 1 dessa curva. Na literatura a gente consegue obter valores de referências para a constante de meia saturação, tanto para fósforo, nitrogênio ou para sílica, que é uma faixa de variação. Em geral a gente usa valores médios. E também o que a gente pode fazer é representar os efeitos múltiplos dos nutrientes na taxa de crescimento, ou seja, o efeito da variação de fósforo e nitrogênio, o efeito conjunto desses dois nutrientes na taxa de crescimento do fitoplâncton. Então, em geral, o que a gente faz? A gente usa uma equação de Φ aplicada para fósforo e uma equação de Φ aplicada para nitrogênio. E daí a gente faz a avaliação do efeito múltiplo por alguma combinação aqui entre o Φp e o Φn. Essa combinação ela pode ser um efeito multiplicativo, certo? Onde o Φ dos nutrientes ele é uma multiplicação do Φ do fósforo com o Φ do nitrogênio. E também pode ser usando o mínimo entre o Φ do fósforo e o Φ do nitrogênio. Essa é a formulação mais aceita. Esse efeito, né, composto do fósforo e do nitrogênio, a gente usa mais aqui o efeito mínimo, tá? Para representar o Φn, que é o Φ do nutriente. E para fechar, o efeito da luz na taxa de crescimento. Geralmente a gente tem 3 fatores aqui que vão afetar a luz na coluna d'água, que é a variação diurna da luz na superfície, a depender, né, do horário de nascer do sol, do horário de pôr do sol e do pico, né? Mas a luz também vai ser atenuada da superfície até
o fundo, a luz ela vai diminuindo em função do que vai acontecendo, da interação da luz na coluna d'água, né? Que são efeitos de absorção e de retroespalhamento na coluna d'água. Então a luz ela vai atenuando até chegar a valores muito pequenos lá no fundo. E o crescimento depende, né, dessas variações. Então vamos tentar representar. Então eu tenho efeito de variação diurna, efeito da intensidade da luz ao longo da coluna d'água e a taxa de crescimento, porque a gente viu também que a partir de um valor ótimo de intensidade de luz eu começo a ter inibição. Então como é que eu posso representar esses efeitos combinados? A formulação de Michaelis-Menten, né, que é a mesma que eu já apresentei para vocês para nutrientes, é uma das equações mais utilizadas para avaliar o efeito da luz na taxa de crescimento. Só que o que acontece? Essa equação ela não consegue representar bem o efeito da inibição. Então a luz, a um certo ponto, ela começa a inibir a taxa de crescimento, como a gente já vem falando. Certo? Então essa equação de Michaelis-Menten ela não consegue representar. E aí eu tenho essa equação aqui, ó, que é dado por essa exponencial, que ela representa exatamente esse efeito de inibição, que é a mais aceita. Tá? Na literatura é a mais aceita e ela depende da intensidade da luz, a intensidade na superfície. Tá? Essa intensidade S aqui é a intensidade ótima, o IS, que é a intensidade ótima de luz, ela varia entre 48,2 e 192,8 watts por metro quadrado. E, enfim, tem essa equaçãozinha aqui que só tem essas duas variáveis que a gente consegue representar bem aquela curva, aquele crescimento exponencial, o ponto ótimo e depois a redução, que é o efeito da inibição. A gente pode usar valores médios diários, né, para entrar nessa equação, para o cálculo do I, que é a intensidade da luz. Então, se a gente está interessado em fazer uma avaliação do crescimento de maneira diária ao longo dos dias, então a gente pode usar uma média da luz diária. E aí a gente usa então a intensidade máxima vezes 2 dividido por π, e essa é na verdade é a equação é a integral, né? É a integral daquela curva entre o nascer do Sol e o pôr do Sol, onde o m seria o valor máximo da luz medido no dia. E para representar o efeito da luz na profundidade, que é aquele decaimento da luz na profundidade, a gente usa a equação de Beer-Lambert. A equação de Beer-Lambert é uma equação exponencial que depende da profundidade e depende também do coeficiente de atenuação da luz, que é o KE, coeficiente de atenuação da luz. O KE, por sua vez, ele não é uma constante, porque vai depender da concentração de particulados que tem na coluna d'água, o KE vai ser maior ou menor. Então, se eu tenho muito particulados, a atenuação da luz vai ser grande. E se eu tenho poucos particulados, a atenuação da luz na coluna d'água vai ser pequena. Então, esse KE depende da concentração de particulados. Como a gente está vendo aqui, ó, o KE pode ser calculado em função da presença de particulados. Então, tem algumas equações empíricas aqui que eu trago nesse slide que podem ser utilizadas para o cálculo do KE. Onde o KE' é dado por essa expressão, depende da concentração de detritos e também da concentração de sólidos suspensos. Esse N aqui não é nutrientes, são sólidos suspensos. E também da concentração de algas. Esse A aqui é a concentração de algas. Obviamente as algas elas absorvem luz, então elas vão reduzindo a luz ao longo da coluna d'água e vai afetando o valor do coeficiente de atenuação de luz. Então, algas, sólidos suspensos e detritos, né, que é matéria orgânica, são 3 fatores que vão afetar essa disponibilidade da luz na coluna d'água e o cálculo do KE. Uma fórmula simples para calcular o KE é em função da profundidade de Secq. Profundidade de Secq que é medida através do disco de Secq, que é um disco com 4 quadrantes, né, 2 pretos e 2 brancos, utilizado para exatamente medir
a disponibilidade da luz na coluna d'água em campo, né? Só que, como eu falei para vocês agora, né, eu só consigo medir esse SD através do disco de SEC em campo. Eu tenho que ir em campo, usar o disco de SEC, medir e usar essa equação para obter o KE. Tá? Então, para usar essa expressão, eu preciso dessa informação que é medida em campo. Muito bem, então fazendo as devidas substituições, a gente então pode obter então, o φL através dessa expressão, onde o F é o fotoperíodo, que é o período de luz, o número de horas de luz no dia, certo? O KE é o coeficiente de atenuação, o H é a profundidade e o α1 e α2 depende desses termos aqui que a gente apresentou já anteriormente, onde o IA é a intensidade da luz no dia, o IS é a intensidade ótima de luz e o KE é o coeficiente de atenuação de luz, o H1 é a profundidade de referência 1 e o H2 é a profundidade de referência 2, e esse H1 e H2 estão aqui no slide. O H1 seria na superfície, então se a gente quer fazer a integração da superfície até o fundo, para calcular a produção primária ao longo aqui dessa profundidade, o H1 sempre vai ser 1 e o H2 sempre vai ser a profundidade. Se eu quero fazer a avaliação da produção primária da superfície até a metade, o H1 vai ser 0 e o H2 vai ser a metade de H. E assim por diante, certo? Então são profundidades, são alturas de referência. Então, ó, o Kg, que é a taxa final de crescimento das algas, pode ser então estimados através desses três termos aqui, ó, essa multiplicação desses três termos. O primeiro referente à temperatura. A gente observa aqui que a gente colocou o modelo θ, tá, para representar, porque é o modelo que melhor representa o grupo funcional geral de algas. Esse termo aqui, que é o φL, que é o efeito da luz, que depende do fotoperíodo, do coeficiente de atenuação da luz, da profundidade, do α1 e α2. E o efeito dos nutrientes na taxa de produção é determinado pelo mínimo entre o φN de nitrogênio e o φP, que é o efeito da disponibilidade de fósforo na coluna d'água. Tá? Então, com esses termos aqui, eu consigo compor bem, né, e fazer uma estimativa muito precisa da taxa de crescimento das algas, e aí usar naquele modelo que a gente acabou de falar. Então, o cálculo da produção primária, a produção primária já é uma taxa, certo? Uma taxa. Ele pode ser estimado pela concentração, né, de algas, vezes a profundidade, vezes o Kg, que a gente acabou de mostrar quem é o Kg no slide anterior, e vezes uma taxa de conversão aqui de clorofila para as algas. Tá? Então eu consigo converter e calcular, sair de uma taxa de crescimento para um cálculo de uma produção primária, que é uma taxa. Para fechar a aula, eu vou também mostrar algumas equações simples para determinar o processo de perdas, que é o KD na equação. O KD é uma composição de três processos. Respiração, que faz com que as algas perca biomassa. Excreção, que é a liberação de nutrientes orgânicos, né, como um produto extracelular. Então eu vou ter perda de biomassa em função da excreção, né, do fitoplâncton, e também perdas predatórias, né, mortalidade. A mortalidade pode ser natural, mas também pode ser por um processo de predação da herbivoria. Então é importante avaliar esses três termos. Então o KD vai ser uma composição de um KRA, que são as taxas de perdas de respiração também e excreção, e aqui o KGS, que é a perda predatória. Respiração e excreção, geralmente a gente trabalha com modelos de decaimentos de primeira ordem, e os valores da taxa de respiração e excreção mais típicos estão entre 0,1 e 0,5. Então a gente vê que é uma faixa bem grande. Por quê? Porque isso depende muito do tipo de alga. Então tem algas mais eficientes, então a respiração vai ser
as taxas de respiração e excreção vão ser menores, e algas que não são tão eficientes assim. Então, espécies não eficientes, geralmente essa taxa de respiração e excreção é maior. Os valores típicos, geralmente utilizados para fazer representação matemática, são valores entre 0,1 e 0,2. O modelo θ pode ser utilizado também para corrigir a taxa de perda por respiração e excreção em função da temperatura. Por quê? Porque o modelo θ ele é usado como para representar o metabolismo. Então, quanto maior o metabolismo, maior vai ser a perda por respiração e excreção. E o modelo θ consegue ajustar bem, né, e representar bem esse processo do metabolismo na taxa de respiração e excreção. Então, vocês podem utilizar o modelo θ para fazer essa correção. E a predação é que é a mais, vamos dizer assim, complexa e a que traz mais incertezas. Por quê? Porque depende da população de predadores. Então, se eu tenho muitos predadores no ambiente aquático, maior vai ser a predação. Então, considerar essa taxa constante, muitas vezes é uma limitação muito grande, é uma simplificação muito grande. Mas, se a gente não conhece a população de predadores, a gente precisa fazer isso. Então, esses valores podem variar de 0 a meio, então a variação muito alta. Os valores típicos é de 0,1 a 0,15, tá? E nesse caso a gente está fazendo uma representação da predação de forma indireta, sem considerar a população de predadores, tá? Mas se você representa matematicamente os predadores, a gente consegue fazer essa relação cruzada, ou seja, calcular o fluxo de predação em função da taxa de predação, mas também em relação à concentração ou à população de predadores, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, e é assim que a gente representa a formulação matemática da produção primária. Então, considerando a fotossíntese, né, a taxa de crescimento e os processos de perdas, eles unidos para fazer representar a variação no tempo. E na aula que vem, pessoal, a gente vai começar a colocar a mão na massa e tudo isso que a gente viu, né, em termos conceituais, a gente vai usar modelos matemáticos para representar a hidrodinâmica, o transporte de massa, a estrutura térmica e também a produção primária em ecossistemas aquáticos. Então a gente vai ter um projeto, a gente vai usar um modelo matemático do zero e vai representar todos esses processos para vocês de forma matemática. Então, espero que vocês acompanhem e não percam então a próxima etapa do curso, que é a parte prática, onde a gente vai pegar toda essa formulação matemática e aplicar ela na prática. Então, vejo vocês lá. Obrigado, até a próxima.